Mushoku Tensei voltou de uma forma que ninguém esperava, já que todo mundo, incluindo eu, achava que eles iam fazer um episódio 0, como eles fizeram com os extras sobre a Sylph, mas pra minha surpresa eles realmente capricharam muito nesses extras sobre a Ares, o que é bem merecido levando em conta a importância que ela vai ter nessa temporada. E sem enrolação, essa é a história que eu vou contar pra vocês agora. O anime volta no momento onde a Ares decidiu ir embora para ficar mais forte, já que ela achava que por não conseguir proteger o Rudeus, ela também não merecia ficar com ele, e por isso ela só escreveu na carta "a gente não combina", e esse "a gente não combina" é tudo questão de força de batalha. Ela foi embora sem dizer nada porque ela simplesmente não teria coragem de ir embora se ela conversasse com o Rudeus, e ficar mais forte não é a única razão pelo qual a Ares decidiu ir embora para treinar, mas também porque ela ficou traumatizada depois do encontro com o Deus Dragão, tanto que toda vez que ela fecha os olhos, ela vê o momento onde o Osted matou o Rudeus, e por isso ela e a Grislane vão até o Santuário da Espada pedir pro mestre da Grislane, Galfalion, o Deus da Espada, pra treinar a Ares. Calma aí, amigo, você acabou de chegar e já quer sentar na janelinha? E como já é de se imaginar, a Ares chega no Santuário da Espada cheia de marra. O Deus da Espada pergunta quem ela quer fatiar, o que a Ares responde que é o Osted, o Deus Dragão. E isso faz o Deus da Espada rir porque ele já conhece o Osted. O Deus da Espada concorda em treinar a Ares, mas primeiro ela precisa provar as habilidades dela. Então Gal pede a Ares para lutar com Gino, o aluno mais novo do santuário, e ela vence atacando ele de surpresa. A segunda a tentar é a Nina, a filha do Deus da Espada. E uma diferença bem grande do anime por mangá e pra novel é que o anime segue o ponto de vista da Ares, já o mangá e a novel, ele mostra muito mais os pensamentos das pessoas que estão à volta da Ares, como por exemplo acontece com a Nina. O plano dela era quebrar a espada da Ares, porque a Nina acreditava que depois de perder a espada, a Ares desistiria da luta. O que ela não esperava é que, como a Ares tem experiência de combate real, no momento em que ela perdeu a espada, a Nina baixou a guarda e a Ares aproveitou para espancar ela sem dó nem piedade. A mina apanhou tanto que chegou ao ponto de mijar nas calças. E por fim, o próprio Gal decide testar as habilidades da Ares, e com uma espada de luz, ela sai voando para fora do dojo. Eu prefiro muito mais essa cena do mangá, porque passa uma sensação muito maior que o Deus da Espada é realmente poderoso. E como a Ares sobreviveu, o Gal aceitou ela como aprendiz e promoveu ela a Santo da Espada. Não sei se foi só comigo, mas as legendas do anime estão erradas, porque o Gal torna Ares um Santo da Espada e não o Deus da Espada. Um dos professores decidiu contestar a decisão do Gal e ele, compreensível como sempre, deu um sermão ao professor falando que ninguém nesse santuário, nem mesmo ele, é especial. E só então o professor desiste. Depois disso, o Gal começou a treinar a Ares, mas só de olhar dá pra ver que ela é muito mais fraca que ele, e por isso o Gal pediu que a Ares aprendesse a brandir a espada. É um treinamento simples: praticar, quando cansar de praticar com a espada, pare, reflita, e quando cansar de refletir, volte a treinar. E como a Nina e as outras garotas começaram a atrapalhar o treinamento dela, a Ares decidiu treinar sozinha fora do santuário. E essa parte onde ela tá treinando e os outros alunos começam a se juntar pra olhar ela treinar, é uma parte original do anime. O curioso é que quanto mais o tempo passa, mais gente vem ver a Ares treinar, incluindo o Imperador da Espada. Enquanto ela praticava, ela tentou copiar os movimentos do Deus da Espada, apesar que isso não é o suficiente, já que a Grislane e o Deus da Espada são muito mais rápidos que ela, e mesmo assim eles não chegam nem perto da velocidade do Deus Dragão. Depois que ela cansou de treinar, a Ares voltou pro dojo, onde ela encontrou o Alber, um imperador do estilo do Deus do Norte, tentando entrar no santuário, e quando ela viu o Alber, a Ares decidiu atacar ele, e os dois começaram a lutar. O Alber não estava levando a luta a sério, até porque ele tinha conseguido desarmar a Ares, mas isso mudou quando a Ares tentou tomar as espadas dele. Então o Alber decidiu levar essa luta a sério, porque ele sentiu que se ele vacilasse, ele seria morto pela Ares. Mas quando ele virou o sentido das espadas, o Gal apareceu e parou a luta. Mais um extra desse episódio é essa cena onde a Ares vai pro quarto e encontra a Grislane. Como parece que o Gal não tá ensinando nada pra ela, a Grislane decide tirar satisfações com ele, até porque a Ares já tá no santuário há anos e ela ainda não aprendeu a espada de luz. Como o Deus da Espada já enfrentou o Deus Dragão, ele sabe que vai ser impossível a Ares vencer aquele monstro só com os ensinamentos dele, e por isso ele pediu ao Alber, um imperador do norte, que ensinasse a Ares. Inclusive, um extra bem interessante que não existe nem na novel e nem no mangá é que as cicatrizes do Gal foram feitas pelo Osted, quando ele era apenas um santo da espada. Osted é um monstro tão forte que o próprio Gal não sabe como ele sobreviveu a uma luta contra ele. É uma pena que nem o mangá e nem a novel mostra o treinamento da Ares com o Alber.
Tudo que a gente tem é uma frase falando que a Aerys chegou ao nível santo no estilo do Deus do Norte depois de treinar um ano com o Alber. Mas no anime, eles deram pra gente uma luta da Aerys contra o Alber, onde o Alber é superior em tudo, mas a Aerys se motiva pensando no Rudeus e consegue quebrar as espadas do Alber com a espada de luz. Fica parecendo que a Aerys aprendeu a espada de luz do nada, mas no original, como o treinamento da Aerys não evoluía e ela não conseguia aprender a espada de luz, o Gal decidiu dar uma missão a ela, mandou a Aerys caçar e matar um santo da espada que fugiu do santuário e virou um criminoso. No meio da luta contra esse cara, para não morrer, a Aerys observa os movimentos dele e aprende a espada de luz. No segundo episódio, a Nina tá conversando com as garotas do santuário e elas perguntam sobre o relacionamento dela com o Gino. E é bem interessante que desde essa época o autor já estava começando a desenvolver esse casal. Enfim, enquanto a Aerys está andando perto das garotas, a Nina tenta tirar uma com ela, porque ela vai morrer virgona por só pensar em treino, o que a Aerys fala toda orgulhosa que não é mais virgem, e ela começa a falar toda animada do Rudeus. Depois disso, como a Nina achava que a Aerys estava mentindo, ela foi até a cidade do santuário, onde ela descobriu que o Rudeus não era só forte, como um aventureiro famoso. Além disso, a Nina também descobriu onde o Rudeus estava, então ela foi até a universidade decidida a provar que o Rudeus não era nada demais. E ela chegou bem na época do acasalamento dos Furries, e quando ela conheceu o Rudeus, ela realmente achou que ele não era nada demais. Mesmo assim, ela se surpreendeu porque o Rudeus conseguiu derrotar um guerreiro Furry muito facilmente. A Nina queria desafiar o Rudeus para uma luta, mas tinha um problema, uma fila enorme de Furries querendo a mesma coisa. Até que o Bandicoot apareceu e ele disse que iria derrotar todo mundo pelo direito de enfrentar o Rudeus. A Nina se juntou aos Furries meio que no impulso e todos foram derrotados. E a Nina acordou bem na hora de ver o Rudeus vencendo o Rei Demônio Imortal com apenas um golpe. E isso quebrou o orgulho da Nina completamente, já que mesmo que a Aerys treine a vida toda, é quase impossível ela chegar no nível de poder do Rudeus. Quando a Nina volta pro santuário, a Aerys ainda tá treinando, então a Nina reconhece o quanto ela é patética e decidiu acompanhar a Aerys no treino. Depois disso, o anime já corta pra Reina, a deusa da água, e sua discípula Issou conversando com o deus da espada. Então a Nina traz a Aerys e ela tem uma aura tão assustadora que as duas se prepararam pra lutar na hora. Então o Gal diz pra Reina que o objetivo da Aerys é vencer o deus dragão. A Reina se surpreende, mas só de olhar pra Aerys, ela nota que a Aerys nunca vai conseguir dominar o deus da água. E o Gal já esperava por isso. Na verdade, diferente do Alber, o Gal quer que ela ensine a Aerys como se defender do estilo do deus da água. Já na novel, essa conversa é um pouco diferente, porque o Gal não fala sobre o deus dragão, e a Reina aceitou o convite do Gal porque ela queria que ele derrotasse a Issou. Como ela é uma espadachim talentosa, ela começou a ficar arrogante, já que não tinha ninguém no estilo do deus da água que pudesse vencer ela. Mas pra Reina fazer a Issou perder pra garotas da mesma idade que ela, é melhor ainda. Por ser nível rei, a Issou achava que seria impossível ela ser derrotada por meros santos da espada, tanto que ela vence a Aerys facilmente. Mas ela é derrotada em segundos pela Nina. Então a Reina se oferece para ensinar a Nina o estilo do deus da água, mas a Nina recusa. Na novel, a Reina achava que a pessoa que o Gal ia pedir para ela treinar seria a Nina e não a Aerys. Então o deus da espada decide fazer as três treinarem juntas, a fim de criar uma rivalidade entre elas. As três vão treinar com seus mestres pela manhã e lutar entre si à tarde, e a Aerys continua perdendo para Issou. Então ficou assim, a Issou ganha da Aerys, a Aerys ganha da Nina e a Nina ganha da Issou. Então a Issou sugere que elas se ajudem, compartilhando dicas e sugestões de como melhorar, assim como os alunos do estilo do deus da água fazem. Eles se ajudam e todo mundo fica mais forte junto. Como o dojo tá muito barulhento para conversar, a Nina leva as duas pro quarto dela. Daqui pra frente é tudo original do anime. A Issou começa explicando que a Aerys só não consegue vencer ela porque a Aerys é muito hostil. Então por isso a Issou consegue sentir quando a Aerys vai atacar. Uma boa forma de superar isso seria se a Aerys conseguisse controlar as próprias emoções, enquanto que a Aerys explica pra Nina que ela sempre vence as lutas contra ela por causa de uma técnica que ela aprendeu com Rugerdi, onde ela manipula o inimigo pra ele atacar antes ou depois dela. Ela tentou essa técnica contra a Issou, mas infelizmente não funciona. Enquanto as três conversam, a Aerys vê o casaco que os espadachins do estilo do deus da espada usam, e ela pergunta por que ela não tem um também. E a Nina diz que eles ganham esse casaco
casaco quando eles chegam no nível santo, e ele é feito do couro de um monstro que eles precisam caçar. É tipo uma cerimônia de iniciação do estilo. Eu acho interessante que essa explicação sobre o casaco do estilo do Deus da Espada não existe nem na novel. Então as três se juntam para caçar os monstros que a Aerys precisa, e quando elas chegam no lugar, a Nina tenta acender uma fogueira para atrair os monstros, mas como a Nina não conseguia acender o fogo, a Aerys usa magia para ajudar ela, o que deixa a Nina impressionada, já que ela nunca imaginou que a Aerys sabia usar magia. E a Aerys, toda animada, fala que o Rudeus ensinou ela a ler, escrever, magia, a língua dos demônios e a língua dos furries. Eu não preciso nem dizer que a Nina achava que a Aerys era uma brutamonte com músculo no lugar do cérebro. Logo depois de acender o fogo, os monstros aparecem, e é uma ceninha até que bem legal das três lutando juntas, por mais que esses monstros não sejam nada demais. Depois disso, as três voltam pro santuário e se separam, mas antes de ir pro quarto dela, a Nina foi atrás da Aerys pra dizer que ela pode vencer a Ysol se ela tomar um banho longo, comer bem e depois deitar e pensar no Rudeus até dormir, e isso vai ajudar ela a controlar sua própria hostilidade. Claro que a Nina tá mentindo pra caralho, porque tudo que ela quer é fazer a Aerys tomar um banho, tanto que ela ainda completa falando que o Rudeus não vai gostar dela se ela se comportar feito uma porquinha. Depois de sentir o próprio cheiro, a Aerys decide aceitar o conselho da Nina. Depois disso, tudo que a gente tem na novel é uma legenda dizendo que demorou mais um ano para que a Aerys chegue no nível da Rainha da Água Ysol, mas no anime eles mostraram a Aerys finalmente vencendo a Ysol, e os mestres concordaram que agora as três estão no mesmo nível. E levando em conta como a Aerys saiu feliz do salão de treinamento para participar de uma reunião com a Nina e a Ysol, dá pra dizer que ela passou a considerar as duas como suas amigas. E eu gosto bem mais desse final porque na novel não deixa claro em momento nenhum que a Aerys se tornou amiga da Nina e da Ysol. Ainda tem mais um capítulo da novel que o anime cortou, onde o Deus da Espada fez a Nina e a Aerys lutarem pelo título de Rei da Espada, e a Aerys venceu a Nina por milímetros usando uma técnica do Deus do Norte, e assim a Aerys chegou ao nível Rei. Então o Gal explicou que após o nível Santo, o Rei, o Imperador e o Deus da Espada não focam mais em ficar mais forte, e sim em refinar as próprias habilidades a fim de seguir o caminho que o primeiro Deus da Espada fez. Depois disso, o Deus da Espada reconheceu a Aerys como mestre da espada e o treinamento dela acabou. Ele também ofereceu para ela o título de Imperador, mas para conseguir esse título, ela precisa vencer a Ghislaine. O Gal foi mais longe ainda e ele se ofereceu para lutar com a Aerys pelo título de Deus da Espada, mas ela recusou todas as ofertas porque ser forte já é o suficiente para ela. Daí o Gal perguntou o que é que a Aerys ia fazer a partir de agora e ela disse que ia voltar para a família dela, ou seja, ela vai voltar para a rua que foi o último lugar onde ela viu o Rudeus. Daí o Deus da Espada deu uma festa de comemoração pela promoção da Aerys ao nível Rei e ainda deu a ela uma das 48 espadas lendárias de Mushoku Tensei, e essa espada se chama Nagabui, ou Garganta, e ela tem como habilidade especial anular a aura de batalha dos inimigos. E nesse treinamento a Aerys encontrou seus próprios limites, tanto que ela sabia que seria impossível derrotar o Deus Dragão sozinha, mas ela conseguiria se tivesse a ajuda do Rudeus, e eles conseguiriam vencer juntos, mesmo que isso custasse a vida dela. Mal sabe ela que a morte do Alstead é uma das piores coisas que podem acontecer ao mundo. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que não tenha ficado chato, já que meu canal é focado em shorts, e esse vídeo tá muito atrasado porque meu canal foi hackeado e precisei passar a última semana correndo atrás do prejuízo. Então eu não tinha muita cabeça para fazer vídeo, mesmo assim esse é o vídeo mais completo que eu consegui fazer no momento. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ouvir essa idiotice até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.